Coisa mais surpreendente da rodada. Todo mundo sabe, muito forte o Inter. Estamos falando um pouco do Inter, hein? O Inter está jogando bem. Vocês estão falando, imagina. É só reclamar de vocês. O Inter começou com tudo. Tá igual o Zubeldia. Só tá faltando deixar o cabelo crescer e falar o Queiroz. Agora, que bom primeiro gêmeo. Vamos falar dele, hein? O Wesley tá na seleção, mas bateu, hein? Bateu. O Mateuzinho. O Matheus, né? Mateuzinho bateu no Wesley. Não, o lateral direito do Flamengo. Wesley. Bateu no Wesley. Wesley com Wesley. Wesley bateu e chegou até a ser meio... Mas e o jogo, Silas? Não, sim, mas o jogo fazia tempo que eu não via o Internacional fazer um jogo fora de casa assim, bem. O ano passado o Internacional ele cai pro Fluminense, né? Na Libertadores, num jogo aí no Rio de Janeiro que ele poderia ter ganho o jogo. E era o Kudê? Kudê traz o time pra trás, o Fluminense vai lá, o Cano vai lá e faz o gol e elimina o Internacional. O laço do Inter. Esse jogo aí não. O Inter foi bem, Roger Machado tá fazendo um grande trabalho ali à frente do Inter, né? O Valência no banco, Borré, o Bruno, o time lateral esquerdo, como que é o que renovou o contrato? O Bernabé, muito bom jogador. A bola que ele meteu formou um time contra um Flamengo poderoso, né? Não, o jogo foi muito bom. O jogo foi espetacular, até no plano tático, bem distribuído. O Internacional sempre aparecendo ofensivamente, sempre criando boas jogadas, criou boas oportunidades. O Flamengo também teve as suas oportunidades. O jogo foi, para mim, dos jogos da primeira rodada, esse é o grande destaque. Melhor que Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo foi um pouco truncado, um pouco mais marcado. Esse já foi mais jogado, marcado e jogado. E eu acho isso é uma boa situação para vermos duas equipes que, no meu entendimento, brigam pelo título brasileiro dessa temporada. Todo mundo feliz, né, Pascoal? Dois campeões, né? Um campeão no Rio, outro campeão no Rio, outro campeão no Rio Grande do Sul. E campeões contra os rivais fortes, né? Não foram campeões contra... O que me impressionou muito foi a intensidade do jogo. Eu acho que nenhuma outra partida dessa primeira rodada você teve essa intensidade. Mas o Atlético se esforçou muito contra o Grêmio, Zé. Não, mas o Atlético nos primeiros 15, 20 minutos depois, o Grêmio conseguiu... Esse jogo aí, Pascoal, bate vai pra lá, vai pra cá, essa tem sido as entrevistas do Felipe Luiz, hein? A questão da intensidade. Tem sido as entrevistas dele. Impressionante. Esse jogo foi... Pra mim, foi o melhor jogo da rodada. Tecnicamente, sim. Taticamente, sim. E na intensidade também. Claro que o Palmeiras e o Botafogo foi um jogo legal, assim, na briga, na batalha pela posse de bola. Os dois times correram muito para ficar com a posse de bola e pouca criatividade. Aí não. Você já vê dois times objetivos, né? Essa aí do Bruno Henrique, ele costuma fazer esse tipo de jogada, né? De bater para tentar surpreender, né? O goleiro lá, entrar do outro lado. O time do Flamengo tem alguns jogadores que chamam... O Plata tá jogando demais, né? Dentro do segundo Plata, tempo. Ele nasceu naquela final contra o Atlético Mineiro, lá na Copa do Brasil. Que até ali se recupera ali. Não tinha chego ainda. Ele estava lá no aeroporto, esperando alguém buscar ele lá. Aí ele faz aquele golaço contra o Atlético Mineiro. Nasceu ali, é verdade. Ele se apresentou ali. Foi. Mas em relação a essa coisa do... O Felipe Luiz falou do Pedro, né? Perguntaram de prazo, ele deu a entender que abriu. Nesse mês aí começa... Voltou hoje a treinar com o grupo. O Juninho perdeu gols ali, mas... aquela bola na trave, me pareceu que ele fez o certo, né, Zé? Assim, ele tira do goleiro, o Cabeceiro também que ele obriga o Rocher a fazer uma defesa. Fez duas, né? Porque ele defende e depois quebra a mão, inclusive, né? O Rocher é uma das grandes contratações do Inter, dessa galera que veio aí. Ele é bom goleiro, hein? E o Flamengo, a pergunta que eu faço é, o primeiro jogo, o Flamengo mostrou ser esse candidato forte ao título, e o Inter é candidato ao título? Vimos um encontro de candidatos ao título? Eu acho. Pelo que eles terminaram apresentando no final do ano, pelo que eles começaram apresentando nos campeonatos estaduais e pelo elenco que os dois times têm. Não só os 11,
Mas o elenco que os dois times têm. O Inter talvez um pouquinho menos o Valência só foi entrar depois, né? que o Flamengo. Mas mesmo de elenco, né? De elenco. Mas mesmo, e digo mais até lá na parte de trás. Mas esse menino Bernabé que a gente citou, Alan Patrick, o time é muito bom. O time é muito bom. Borré, Valência, Fernandinho. Você tem, do meio pra frente, tem muita gente. O Fernando no meio campo dá uma sustentação. Fernando, um Fernandinho. O Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltou a jogar como no tempo do Corinthians, como no tempo do Palmeiras, de segundo volante. Sim. Porque o Fernando dá ele essa sustentação. E aí ele pode jogar. E ele sabe bater bem de fora da área, um jogador que tem até alguma criatividade. Bem, né? Eu gostei muito do Internacional. Eu espero não quebrar a cara com o Internacional de novo, porque todo ano eu aposto no Internacional para ficar entre os 3 melhores do Campeonato Brasileiro. Invariavelmente, eu quebro a cara, mas eu espero que não. Se tiver o Alan Patrick, assim como o Flamengo sofreu sem o Arrascaeta. Quem que tem para botar no lugar do Alan Patrick? A altura dele. Não tem. Então essa é um... Aí vai ter que jogar com 3 volantes. Oscar Romero. Muda, mas o Oscar Romero é o que estava no Botafogo. O irmão do Romero do Corinthians. Não jogou. Ele era o terceiro reserva, quase nunca nem entrou praticamente, né? Então, mas novos ares, né? Pode ser que a coisa mude para ele também. Mas assim, o Alan Patrick sobrou o ano passado até ter a lesão, né? O Patrick bem, ele é titular da seleção brasileira. Eu também acho. Ele jogando bem, o que ele sabe jogar, ele é um jogador marcado pelas contusões. Ele bem fisicamente enxerga o jogo como poucos. Para mim, joga mole. Ô Zé, e o Flamengo? Você gostou do que viu? Não, eu gostei. Eu gosto bastante da forma de pensar futebol do Felipe, né? É um time intenso, perde a bola, pressiona, tenta roubar, com a bola acelera o jogo. Faltou para mim o melhor jogador do Flamengo e para mim um dos melhores do futebol brasileiro, que é o Gerson. O Gerson muda o jogo do Flamengo. O Gerson é o cara que é o cérebro desse time. Então, mais qualidade ainda você acrescenta ali nesse meio campo. Perde força e qualidade, né? Então, mas eu concordo com você. Nós vimos aí um jogo para as duas equipes que são consideradas uma das favoritas, vamos dizer assim, dentro do grupo, né, de 1 a 5, vamos dizer assim, do primeiro ao quinto. Acho que essas duas equipes estão batendo ali, primeiro e segundo e primeiro, não dá. Você pode alternar essas duas equipes, porque uma tem muita qualidade e agora o Felipe está colocando intensidade nesses caras. E a outra tem qualidade, mas tem muita força física também. Então isso a gente sabe que dá resultado. Agora, de novo, prioridade, como vai acontecer os resultados em outros jogos, outras competições. Né? Tem muitos jogos pela frente. Nós vamos parar no Mundial. Beleza, vai treinar e tal. E depois, quando volta, o calendário como vai ser? Flamengo, no caso, que não para, né? No Mundial, inclusive. Por isso que eu estou dizendo. Mas acho que são duas fortíssimas candidatas ao título. É que fica naquela esperança do Pedro voltar, do Cebolinha tá bom. Vinhas, tá todo mundo. Matias Vinhas já voltou? Está se recuperando ainda. Não, ainda não está na fase de recuperação. É que o Flamengo tem 3 laterais que jogam em seleções, né? 2 na seleção brasileira e 1 na seleção do Uruguai. O que eu queria... Desculpa, pastor. Eu só queria assim, eu acho o Pedro sensacional. Mas você vê um Flamengo em que todos correm. Todos. Até mesmo o próprio Arrascaeta. Tem um centroavante fixo, você está falando isso. Mas assim, eu não sei... Você não vê o Pedro nesse ritmo? Como vai ser o Pedro nesse ritmo. Eu não sei se o Pedro vai fazer isso. Eu acho que ele vai querer o Pedro ali dentro da área, vai montar uma forma diferente. Juventude ele tem ainda, né, Zé? Poder, Juventude, idade, ele ainda tem para poder ter esse Pedro da melhor forma possível ali. Porque se você começa a tirar o Pedro da área, você desgasta o Pedro. E o Pedro nota 1 milhão ali dentro da área. Sim. Um toque ele faz o gol. Ele tem o perfume que a bola gosta. Entendeu? Que é o da Brilhantina? Ele tem, outros perfumes. Ele tem o perfume que a bola gosta. O Pedro tem o perfume que a bola... O Pedro faz tanta falta pro Flamengo que ele faz falta pra seleção. Explica pra gente aí nessa reta final, porque a gente vai passar agora a bola pro Sport Center e o Pascoal vai explicar esse perfume, o cheiro da Brilhante. Não, ele não vai explicar agora não, Fabrício. Você tá louco? Ele vai explicar aqui pra nós. Abraço, Pascoal.